Eu quero te ensinar como acertar mais de 80% na prova de matemática do seu concurso e ser aprovado. Como assim, professor? É o seguinte, para você conquistar uma vaga num cargo público, você precisa muito mais do que estudar fórmulas e cálculos. Ao longo da minha carreira como professor de matemática para candidatos a concurso público, eu descobri uma série de estratégias e métodos que, quando aplicadas de maneira correta, podem acelerar e muito a sua aprendizagem e, consequentemente, a sua aprovação. Eu, professor Robson, vou te mostrar todos esses segredos em uma jornada chamada Desafio 80 mais a Prova. E você não pode ficar de fora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao projeto 80 mais a Prova. Aqui nós ajudamos qualquer candidato a concurso público a acertar mais de 80% na prova de matemática e ser aprovado, mesmo que ele seja péssimo nessa matéria. Como nós estamos comprometidos a dar o nosso melhor para vocês serem aprovados, eu resolvi deixar uma sequência de questões todas explicadas passo a passo, para você aprender de uma vez por todas e não esquecer mais. Lembrando que não é apenas assistindo questões que vai fazer você passar no concurso. Não seja inocente. Então, antes de começar, eu vou te dar o passo a passo para você ter o melhor proveito dessa aula. Eu não vou te dar só o peixe, eu vou te dar a vara para você pescar. Um método de estudo para você fixar o conteúdo e aprender de verdade. Segue essa sequência e você verá o resultado. Vamos lá. Passo 1. Antes de assistir a resolução, tente resolver a questão. Passo 2. Você vai assistir a resolução apenas da primeira questão. Passo 3. Quando terminar de assistir a resolução da primeira questão, pause o vídeo e refaça sem olhar. Passo 4. Faça o mesmo processo que você fez na primeira questão com todas as questões da aula. Passo 5. Faça pelo menos aí 30 questões de concursos. Lembrando, pessoal, que o aperfeiçoamento vem com a repetição. Então esse processo tem que ser contínuo. Esteja sempre resolvendo questões para você se atualizar quanto ao desenvolvimento e interpretação da questão e não esquecer mais. Beleza? Então vamos lá, agora é com você. Hoje eu trago um problema de concurso da Banca Fundação Getúlio Vargas, que é um problema que envolve juros simples. Então eu queria que vocês apertassem o pause e tentassem resolver antes de olhar minha resolução. Depois deixem nos comentários o que vocês acharam, que eu vou mostrar a solução passo a passo para vocês. Veja bem, ó, o número de anos para que um capital quadruplique de valor a uma taxa de 5% ao mês, juros simples, é de quanto? Pessoal, preste atenção, porque questões que envolvem juros, a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade de tempo. Se a taxa estiver em mês, o tempo tem que estar em mês. Se a taxa estiver em anos, o tempo tem que estar em anos, beleza? E isso tem que estar no sangue, você tem que saber isso, tá? Veja que essa questão aqui, ó, ele pede a quantidade de anos para que um capital quadruplique, ou seja, ele quer o tempo em anos, porém ele nos dá a taxa ao mês. Então presta atenção para você não se enrolar e marcar a opção errada. Show de bola? Bom, primeiro passo aqui é a gente organizar os dados que a questão nos dá. Presta atenção, ó, o número de anos para que um capital, então o tempo que ele está pedindo, né? O tempo em anos, né? Tem que prestar atenção nisso, o tempo em anos, para que um capital quadruplique. Eu tenho aqui um capital, né? Que eu vou representar esse capital aqui por X. Para que esse capital quadruplique, eu tenho que ter um montante, que é o capital mais os juros que ele vai receber no final, né? O montante é o quê? Você aplica um capital, esse capital vai render uns juros e você vai receber esse montante no final da aplicação. Para que esse capital quadruplique, então o montante tem que ser igual a 4 vezes o capital. Vou colocar aqui, ó, montante tem que ser igual a 4 vezes o capital. E ele nos dá também uma taxa de 5% ao mês. Então o I, que é a taxa, é igual a 5% ao mês. Bom, juros simples temos algumas formulazinhas, né? Essa fórmula aqui é a do montante, que também pode ser o seguinte, ó. Temos primeiramente, deixa eu colocar dos juros aqui, ó. J é igual a CIT sobre 100, tá? Ou, aqui, ó,
CIT sobre 100, ou também J igual a CIT. Só que, dessa forma aqui, você tem que usar a taxa em número decimal, tá? Aqui eu já coloquei sobre 100 porque a taxa, como é porcentagem, é porcento, é uma razão centesimal. Aqui não, ó. Como não está sobre 100, você tem que usar a taxa em número decimal, tá bom? Outra formulazinha aqui, deixa eu apagar esse montante igual a 4C. Outra formulazinha aqui do montante é o seguinte: montante é igual capital vezes 1 mais I vezes o T, que é a taxa vezes o tempo. Essa é uma outra fórmula do montante, que na verdade é a mesma fórmula de cima, só que quando a gente substitui J por CIT, ela cai nessa formulazinha aqui, tá bom? Tanto faz você usar uma fórmula ou outra, dependendo dos dados que a gente tem. Bom, como a gente tem aqui, ó, a taxa, né, o tempo, aliás, como a gente tem o tempo que a gente quer encontrar, que é o T, temos um montante que é 4 vezes o capital vai quadruplicar, o montante é 4C. E temos a taxa, podemos usar essa fórmula aqui, ó. Substituindo agora os dados na nossa formulazinha aqui do montante, vai ficar o seguinte, ó, o montante é 4 vezes o capital, então vai ficar 4C igual C, que multiplica 1 mais a taxa, que é o I, aí que eu falei para vocês, a gente tem que usar aqui, ó, em número decimal, tá? 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100, 5 dividido por 100 é 0,05. Então, a taxa aqui, ó, 1 mais 0,05 vezes o T que a gente quer encontrar. Esse C aqui, ó, está multiplicando, a gente pode passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então, 4C sobre C é igual a 1 mais 0,05 T. Esse C está dividindo esse outro embaixo, ó, posso cortar um com o outro. C dividido por C é igual a 1, então a gente pode cortar, ficará 4 igual a 1 mais 0,05 vezes o T. Esse 1 está somando, a gente pode passá-lo para o outro lado da igualdade subtraindo. Então ficará o seguinte, ó, aqui, ó, 4 menos 1 igual 0,05T. 4 menos 1 é igual a 3. Então, continuando aqui em cima, 3 igual. Aqui, ó, 4 menos 1, 3, é igual a 0,05T. Esse 0,05 está multiplicando, podemos passá-lo para o outro lado dividindo. Então, continuando aqui, ó, 3 dividido por 0,05 é igual a T. Ou seja, T é igual a 3 dividido por 0,05. Para ficar mais fácil para a gente resolver essa divisão, 3 dividido por 0,05, veja que temos duas casas decimais aqui no denominador. Então, se a gente multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 100, a gente consegue eliminar essa vírgula. Veja bem aqui, ó, 3 vezes 100, 300, então T vai ser igual a 300, 0,05 vezes 100 é igual a 5. 300 dividido por 5 é igual a 60, concluímos que T é igual a 60. Agora veja bem, ó, 60 o quê? Anos ou meses? Veja que a gente está trabalhando com a taxa ao mês. Então, a gente encontrou o tempo em meses. 60 meses, beleza? Só que a questão quer o quê? O número de anos. Se a gente encontrou 60 meses corresponde a quantos anos? Bom, veja bem aqui, ó. Um ano é igual a 12 meses. Beleza? Se a gente encontrou 60 meses, para transformar esses meses em anos, basta dividi-lo por 12. Então, eu vou pegar aqui, ó. Tempo vai ser igual a 60 dividido por 12, que é igual a 5 anos. Então, a resposta correta aqui, ó. O tempo em anos é igual a 5 anos. Resposta correta, letra D. Em questões de juros, basta a gente prestar atenção nisso, tá? Tempo e taxa sempre tem que estar na mesma unidade de tempo. Bom, essa primeira questão diz o seguinte, ó. Marlene comeu inicialmente
1/4, vou sublinhar aqui, ó, 1/4 da barra de chocolate que comprou. Depois comeu 1/3 do que tinha sobrado. A fração da barra de chocolate que Marlene ainda tem para comer é, cuidado para o que a questão está te perguntando, ó. Veja bem a pergunta, ó. A fração da barra de chocolate que Marlene ainda tem para comer é quanto? Bom, vamos analisar a questão aqui, ó. A questão diz o seguinte: Marlene comeu inicialmente 1/4 da barra de chocolate que comprou. Bom, se ela comeu, presta atenção aqui, ó. Se ela comeu 1/4 da barra de chocolate, é porque essa barra de chocolate foi dividida em 4 partes iguais. Em frações, o total sempre fica embaixo, beleza? E o que a gente pegou fica em cima. Então ela comeu uma parte de um total de 4 partes. Se ela comeu uma parte de um total de 4, sobrou inicialmente, sobrou 3 partes, 3 partes de um total de 4. Então ela comeu 1/4 da barra de chocolate, sobrou 3/4, beleza? Agora, num segundo momento, ela fez o seguinte, ó, depois comeu 1/3, aqui, ó, depois comeu 1/3 do que tinha sobrado, aqui, ó, tinha sobrado quanto? 3/4, né? Aí o que ela fez? Ela fez isso aqui, ó, depois comeu 1/3 do que tinha sobrado. As preposições de, do e da na matemática é multiplicação. Fração de fração quer dizer que vai pegar uma fração e multiplicar pela outra, beleza? Então, quando a questão fala o seguinte, ó, comeu 1/3 do que tinha sobrado. 1/3 de, aqui, ó, 3/4. Tinha sobrado 3/4. Agora, olha que lindo, ó. 1/3 vezes 3/4. Se eu tenho uma multiplicação aqui, eu já posso de cara simplificar esse 3 com o de cima com o de baixo. Esse 3 de cima com esse de baixo. Simplificando, ó, esse com esse, vai sobrar o quê? 1 em cima sobre 4. Beleza? Ah, professor, eu não sei simplificar. Não tem problema, multiplica o de cima pelo de cima. Se você fizer sem simplificar, aqui vai ficar o seguinte, ó, 1 vezes 3. 3 sobre 3 vezes 4, 12. 3 dozeavos. Agora dá para simplificar por 3, ó, vai dar a mesma coisa. Aqui, ó, 3 dividido por 3, 1. 12 dividido por 3, 4. Da mesma forma, o resultado é 1/4, beleza? Então vamos analisar de novo o que a questão está pedindo. Ó. Primeiro, a Marlene comeu 1/4, então sobrou 3/4. Depois ela comeu 1/3 do que tinha sobrado, então 1/3 de 3/4. Logo ela comeu, num segundo momento, mais 1/4. Então aqui, ela comeu primeiro 1/4, depois ela comeu 1/3 do que tinha sobrado, que é 1/4. Logo ela comeu aqui, ó, o total que ela comeu. Comeu 1/4 mais esse 1/4 aqui, que foi no segundo momento. No primeiro momento ela comeu 1/4, depois ela comeu mais 1/4. 1/4 mais 1/4, frações com denominadores iguais, a gente repete o denominador e soma os numeradores. 1 mais 1 é igual a 2. Logo ela comeu 2/4. 2/4 é a mesma coisa que 1 sobre 2. É a metade, não é isso? Simplificando por 2 em cima e embaixo, dá 1 sobre 2. Com isso a gente conclui o quê? Que ela comeu a metade do chocolate, ó. 1 sobre 2. Se ela comeu a metade do chocolate, olha o que a questão está pedindo, ó. A fração da barra de chocolate que Marlene ainda tem para comer é quanto? Bom, se ela comeu a metade, o que ainda tem para ela comer é a outra metade. A resposta correta aqui, ó. Letra A. Beleza? É uma questão fácil, dá para resolver bem mais rápido do que isso com a prática, né? Eu demorei um pouquinho porque eu estou explicando passo a passo. Agora, geometricamente, mostrando geometricamente para vocês, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Vou desenhar aqui esse pedacinho, ó.
Veja bem, se eu tenho uma barra de chocolate e ela comeu 1/4 da barra, então essa barra foi dividida em 4 partes iguais. Vou pegar aqui, ó. Faz de conta que essa barra aqui está dividida em 4 partes iguais. Aí a Marlene foi lá e comeu 1/4 aqui, ó. 1/4. Então ela comeu essa parte aqui, ó. Beleza? Sobrou o quê? Sobrou 3 partes de um total de 4, que é 3/4. Não é isso? 3 partes de um total de 4. Tranquilo. Depois ela comeu 1/3. Olha que legal, ó. Depois ela comeu 1/3 do que tinha sobrado. Aqui, se eu tenho 3 partes iguais que sobrou e ela comeu 1/3, ela comeu uma parte dessas 3. Ela comeu essa parte aqui, ó, por exemplo. Sobrou o quê? 2 partes de um total de 4 partes. Aí a questão diz, a fração da barra de chocolate que Marlene ainda tem para comer é quanto? São 2 partes, faltam 2 partes de um total de 4 partes. 2/4 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Resposta correta aqui, ó. Letra A. Desenhando também fica facinho, né? Beleza? Agora vamos dar uma olhada na próxima questão, que é de porcentagem. Tá? Se quiserem tirar um print aqui, ó. Bom, a segunda questão diz o seguinte, ó. Antônio tem que visitar 120 clientes esse mês. Ele já visitou 35% dos clientes até agora. Show de bola. O número de clientes que Antônio ainda tem que visitar para cumprir sua meta é... Pessoal, apertem o pause e tentem resolver a questão antes de olhar a resolução, para ver como vocês irão se sair nessa questão. Depois confiram comigo a resposta, beleza? Bom, olha só. O que a questão diz? Que Antônio tem que visitar 120 clientes, beleza? E ele já visitou, aqui ó, ele já visitou 35% desses clientes. E a questão não quer saber quantos clientes ele já visitou. A questão quer saber quantos clientes Antônio ainda tem que visitar. Ou seja, é o restante. Quanto resta de clientes ainda para ele visitar? Se ele já visitou, aqui ó, vou colocar aqui ó, já visitou um total de 35% de clientes. Se o total em porcentagem sempre é 100% e ele já visitou 35%, ainda resta 65% dos clientes para serem visitados. Vejam que 65 mais 35 é igual a 100%, não é isso? O que a gente tem que calcular? Esses 65%, que é o que ainda tem que ser visitado, beleza? Se eu tenho aqui um total de 120, então eu vou calcular 65% desse total de 120. 65% é a mesma coisa que 65 sobre 100 vezes 120. Né? 65% de, o D aqui, ó, multiplicação, o total que é 120. De cara aqui, ó, esse zero aqui eu posso cortar com esse zero, então ficou 65 dividido por 10 vezes 12. Posso fazer a multiplicação primeiro, tem várias formas de resolver isso aqui. Eu poderia cortar, simplificar o 12 com o 10 também, tá? Mas eu vou fazer o quê? Multiplico de cima pelo de cima, 65 vezes 12, vou fazer aqui do lado, ó. 65 vezes 12, aqui, ó. 2 vezes 5 é 10, sobe 1. 2 vezes 12, 2 vezes 6, 12 com o que subiu? 13, beleza. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. Vou somar 0. 3 mais 5 é igual a 8. 6 mais 1 é igual a 7. Deu 780. Então, ficará 780 sobre 10. Beleza? Esse 0 eu corto com esse 0 aqui. 78 dividido por 1. 78 clientes. Ou seja, o número de clientes que Antônio ainda tem que visitar para cumprir sua meta é 78 clientes. Resposta correta aqui, ó. Letra E. Beleza, pessoal? E hoje eu trago para vocês uma questão da Fundação Getúlio Vargas,
que é uma questão que envolve média aritmética, beleza? Bom, a questão diz o seguinte, ó. A média dos pesos de 5 crianças é de 33,6 quilos. 4 delas pesam, respectivamente, 31 quilos, 34 quilos, 38 quilos e 30 quilos. A quinta criança pesa... Eu queria que vocês apertassem o pause e tentassem resolver antes de olhar a resolução, beleza? Eu vou mostrar a solução agora aqui para vocês. Bom, o primeiro passo é a gente organizar os dados que a questão nos dá. Vamos organizar aqui, representando primeiramente o peso de cada criança por x. Então, eu vou colocar aqui que x vai ser igual ao peso de cada criança. O número de crianças a gente vai representar por n. Então, n aqui é o número de crianças. E como a questão quer saber o peso da quinta criança, vamos representar esse peso por y. Então, y será o peso da quinta criança. Da quinta criança. Beleza. Para a gente calcular a média aritmética, é o seguinte, ó. A média aritmética de x é igual ao somatório de x sobre a quantidade. Ou seja, nesse caso aqui será o seguinte, ó. A média aritmética do peso das crianças será igual à soma desses pesos dividido pelo número de crianças. Como a gente tem esses dados aqui que a questão nos deu, vamos substituir na fórmula. A questão diz que a média dos pesos de 5 crianças é igual a 33,6. Ou seja, essa média 33,6 vai ser igual à soma dos pesos das 5 crianças. Então, eu tenho aqui que uma pesa 31, mais a outra 34, mais a outra criança 38, a quarta criança 30, e o peso da quinta criança a gente representou por y. Tudo isso dividido pela quantidade de crianças, que é 5. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Veja que o 5 está no denominador dividindo. Podemos passá-lo para o outro lado da igualdade multiplicando. Então, ficará 5 vezes 33,6 igual... Essa soma aqui a gente pode resolver. Ó. Vamos resolver aqui do lado. Ó. 31 mais 34 mais 38 mais 30. A gente vai fazer essa soma aqui, ó. Somando isso aqui, ó, 1 mais 4 é igual a 5. 5 mais 8 igual a 13. Colocamos o 3 aqui, sobe 1. 3 mais 3, 6. 6 com mais 3, 9. 9 com mais 3, 12. 12 com mais 1 que subiu, 13. Então, a soma de todos esses valores aqui é igual a 133. Então, vai ficar assim, ó, 5 vezes 33,6 vai ser igual a 133 mais y, que é o peso da quinta criança. Resolvendo essa multiplicação aqui, ó, 5 vezes 33,6. Vamos resolver aqui, ó. 6 vezes 5 é igual a 30. Colocamos o zero aqui, sobe 3. 5 vezes 3 é 15, com 3 que subiu, 18. Colocamos o 8 aqui, sobe 1. 5 vezes 3 é 15, com 1 que subiu, 16. Como temos uma casinha aqui, depois da vírgula, andamos uma casa e colocamos a vírgula. Ou seja, 5 vezes 33,6 é igual a 168. Então, vamos colocar aqui, ó, 168 vai ser igual a 133 mais y. Como 133 está somando, podemos passá-lo para o outro lado da igualdade subtraindo. Então, 168 menos 133 será igual a y. Resolvendo essa subtração, 168 menos 133, podemos até fazer aqui, ó, 168 menos 133. 8 tira 3 é igual a 5. 6 tira 3 é igual a 3.
1 menos 1 vai dar 0. Então, 168 menos 133 é igual a 35. Então, concluímos que y é igual a 35, que é o que a questão estava querendo. Ó. A quinta criança pesa quanto? A gente representou o peso da quinta criança por y, como achamos aqui que y é igual a 35, então o peso da quinta criança é 35 quilos. Resposta correta aqui, ó, letra B. A quinta criança pesa 35 quilos. Beleza, pessoal? Hoje eu trago aqui uma questão de probabilidade da Fundação Getúlio Vargas. Preste atenção, pessoal, porque probabilidade é um dos assuntos que caem muito em concursos públicos e muita gente ainda tem dificuldade em resolver esse tipo de questão. Por isso que eu queria que vocês apertassem o pause, tirem um print da tela, tentem resolver a questão antes de olhar a minha resolução para ver como vocês estão se saindo nesse assunto. Depois confiram com a minha resposta aqui se acertaram, beleza? Bom, vou mostrar para vocês duas formas de resolver essa questão. A primeira forma é pelo método tradicional, usando a probabilidade em si. Depois a gente vai resolver por regra de 3, beleza? Bom, vamos aqui para a resolução da questão. Ó, a questão diz o seguinte: uma pesquisa feita com alunos de uma sala mostrou que 7 alunos torcem pelo Flamengo, 6 pelo Vasco, 5 pelo Fluminense, 4 pelo Botafogo e 3 não torcem por time nenhum. Escolhendo ao acaso um dos alunos dessa turma, a probabilidade de que ele seja torcedor do Vasco é de... Pessoal, probabilidade nada mais é que uma razão, é uma fração. Como assim, professor? Sim, é uma razão. É o seguinte, ó, sempre será o que eu quero, preste atenção, o que eu quero sobre o total. É simples. Probabilidade é isso, ó. É uma razão, sendo que o numerador da fração é o que eu quero que aconteça, e embaixo será o total de possibilidades. Veja bem aqui, o que eu quero que aconteça nessa questão é que, escolhendo um aluno ao acaso nessa turma, ele seja torcedor do Vasco. E o total de alunos dessa turma? A gente tem aqui, ó, que 7 alunos torcem pelo Flamengo, 6 alunos pelo Vasco, 5 alunos torcem pelo Fluminense, 4 pelo Botafogo e 3 não torcem por time nenhum. Fazendo essa soma aqui, ó, 7 mais 6 é igual a 13, 13 mais 5 igual a 18, 18 mais 4, 22, 22 mais 3, 25. Ou seja, o total de alunos dessa turma, vou colocar aqui, ó, o total de alunos é igual a 25 alunos. Beleza. Se o total de alunos dessa turma é 25, e o que eu quero que aconteça? É ser torcedor do Vasco. Quantas possibilidades eu tenho para tirar um aluno e ele ser torcedor do Vasco? Aqui, ó, tenho 6 possibilidades. 6 alunos. 6 torcem pelo Vasco. Então eu vou montar essa razão. O que eu quero que aconteça? Que o aluno seja torcedor do Vasco. Tenho 6 possibilidades. Sobre o total de alunos, que é igual a 25. Então, a nossa probabilidade será 6/25, que é o que eu quero que aconteça, tirar um aluno dessa turma e ele ser torcedor do Vasco. Tenho 6 possibilidades para acontecer isso, para um total de 25 alunos. Mas olha só, professor, as respostas estão em porcentagem. Agora, o que eu faço? Veja bem, se a gente encontrou a fração, como a gente faz para transformar em porcentagem? Presta atenção. Não é 6/25? A gente vai dividir normal. A gente vai pegar aqui, ó. Vamos pegar 6 dividido por 25. Vem cá, 6 dá para dividir por 25? Não. Então, o que eu faço? Acrescento um zero aqui. Como eu acrescentei um zero no dividendo, eu vou colocar um zero aqui no quociente e uma vírgula. Coloquei um zero aqui,
coloco um 0 e vírgula aqui no quociente, beleza? Agora sim, ó, 60 dá para dividir por 25? Dá, show de bola, dá 2. Por que dá 2? Porque 2 vezes 25 é 50. Se fosse 3, iria passar. 3 vezes 25 é 75, é maior do que 60, então dá 2. 2 vezes 25, 50, vamos subtrair para ver quanto vai sobrar, né? 60 menos 50 sobra 10, beleza? 10 não dá para dividir por 25, porque é menor, então o que eu faço? Acrescento um 0. Professor, coloca um 0 lá de novo? Não, porque você já colocou o 0, vírgula, então só acrescento um 0 aqui, continua a divisão. 100 dividido por 25 é igual a 4. 4 vezes 25 é 100. 100 menos 100, 0. Fechamos a nossa conta. 6 dividido por 25 é igual a 0,24. 0,24, que é um número decimal, ó, é a mesma coisa que 24 sobre 100. Não tenho duas casas aqui antes da vírgula? Então, eu repito 24, coloco 1 e coloco 2 zeros. 24 sobre 100 é igual a 0,24. 24 sobre 100 é a mesma coisa que 24%. 24 por 100. 24%. Nossa resposta correta aqui, ó. Letra D. A probabilidade de escolher alguém nessa turma e ele seja torcedor do Vasco é 24%. Resposta letra D. Matamos a nossa questão. Agora, professor, o senhor não falou que ia ensinar a gente a resolver por regra de 3? Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Tira um print da tela, quem for anotar alguma coisa, porque eu vou apagar, e vou mostrar para vocês como resolver por regra de 3. Veja bem, ó. É simples. Temos duas grandezas. Né? Temos duas grandezas. Que grandezas são essas? Os alunos, né? A quantidade de alunos e a porcentagem desses alunos. Temos duas grandezas aqui nesse problema. Já sabemos que o total de alunos dessa turma é igual a 25 alunos, né? Já somamos todo mundo aqui. Já sabemos que um total que tem na turma é 25 alunos. Esse total, em porcentagem, sempre será igual a 100%. O total sempre é 100%. E o que eu quero que aconteça? É que seja escolhido um aluno e ele seja torcedor do Vasco. Quantos alunos torcem pelo Vasco nessa turma? 6 alunos. Esses 6 alunos correspondem a quantos por cento? Não sei. Vou colocar um X aqui para representar. Não é isso? Veja que eu tenho uma regra de 3 direta. Por que direta, professor? Porque quanto menor a quantidade de alunos, menor será a porcentagem. E quando uma grandeza diminui e a outra também diminui, temos uma regra de 3 direta. Se uma grandeza aumentar e a outra também aumentar, também será uma regra de 3 direta. E quando nós temos uma regra de 3 direta, basta multiplicarmos o quê? Cruzado. Ó. Multiplicando o cruzado vai ficar molezinha, pessoal. Por quê? Porque 25 vezes x é igual a 25x. Isso será igual a 6 vezes 100, que é 600. Ó, 25x igual a 600. O 25 está multiplicando x, podemos passá-lo para o outro lado da igualdade dividindo, né? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, x será igual a 600 dividido por 25. 600 dividido por 25, moleza. Aqui, ó. 600 dividido por 25. 6 dá para dividir por 25? Não. É menor, então eu pego a segunda casinha aqui, fica 60. Agora sim, 60 dividido por 25 é igual a 2, porque 2 vezes 25 é 50 aqui, ó. Vou colocar aqui, vou diminuir para ver quanto vai sobrar, né? 60 menos 50 é igual a 10, então sobrou 10. 10 dá para dividir por 25? Não. Vou abaixar o próximo algarismo, que é o 0. Fica 100. Agora sim, 100 dividido por 25 é 4. 4 vezes 25 é 100. 100 menos 100, 0. Show de bola. 600 dividido por 25 é igual a 24. 24 o quê? X é igual
24%. Resposta correta, letra D. Matamos a questão por regra de 3. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da explicação. Se você gostou, compartilhe nas redes sociais com o máximo de amigos de vocês. Não esqueça aquele like, que isso ajuda o nosso canal a crescer. E se você ainda não é inscrito no canal Matematicamente, não perca tempo e se inscreva, valeu? Um grande abraço aí do professor Robson Liers e espero vocês na próxima aula.